Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje a igreja retoma o tempo comum. Hoje nós voltamos a meditar a nossa vida, a meditar a nossa história, olhando e vendo a vida de nosso Senhor e meditando a vida comum de nosso Senhor, enxergarmos as manifestações de Deus no dia a dia da nossa história, no dia a dia das nossas vidas. Já é o segundo momento do tempo comum na igreja. Vocês sabem, mas não me custa lembrar, que o ano litúrgico ele começa com o advento, lá no domingo próximo, ao dia 30 de novembro. E depois do tempo do advento, a igreja celebra o tempo do Natal, celebra a primeira parte do tempo comum. Depois a igreja celebra a Santa Quaresma e o tempo santo da Páscoa e volta de novo para o tempo comum. Esse tempo comum ele se estende de agora até novembro. Nós veremos a igreja meditando a vida cotidiana de nosso Senhor, aquilo que no ordinário da vida ele nos mostra, nos indica o caminho do céu. Esse tempo comum não quer dizer que é um tempo qualquer, mas é o tempo que nós somos chamados a ver verdadeiramente as manifestações de Deus no cotidiano das nossas vidas. Por isso que a cor desse tempo é a cor verde, que nos transporta para a esperança, que é uma das 3 virtudes teologais. Aprender a depositar toda a confiança em Deus, deixar Deus conduzir as nossas vidas, deixar o Senhor de verdade nos indicar o caminho que nos leva aos céus. Só que hoje, nessa leitura santa que nós escutamos do Evangelho, nós vemos um diálogo muito comum, muito conhecido por todos nós, chegando a ser uma das máximas mais conhecidas do cristianismo: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Quem não conhece isso? Até os pagãos conhecem, que não vivem o Evangelho. Só que aqui é preciso que nós entendamos o contexto, entendamos a razão e apliquemos nas nossas vidas. Vamos, pois, direto ao texto. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em algumas palavras. Aqui nós sabemos que Jesus causava um embaraço muito grande naquela comunidade. Por quê? Porque Jesus realizava em si a profecia judaica da vinda do Messias. E os judeus que não depositavam em Jesus a confiança, viam Jesus como um impostor, como alguém que veio fazer uma bagunça, uma baderna, e eles poderiam sofrer uma retaliação do Império Romano. As autoridades aqui queriam pegar Jesus, queriam prender Jesus. Só que aqui é interessante porque no texto santo eles já haviam tentado, já haviam buscado encontrar uma forma de pegar Jesus, e Jesus sempre saindo às apalpadelas, sempre conseguindo sair de uma forma muito digna, porque Deus, porque homem. E aqui existia um problema.
os judeus não aceitavam Jesus como Deus, porque não conseguiam enxergar nele o cumprimento da profecia. Os romanos queriam paz, não queriam que ninguém se fizesse Deus, porque imaginavam que aquele homem, sendo reconhecido como Deus, automaticamente seria colocado no lugar do rei, de Davi. Então os romanos não deixavam nenhum tipo de revolta, nenhum tipo de manifestação. E aqui Jesus começa um movimento. E os judeus, com medo da retaliação dos romanos, tentavam o tempo todo abafar aqueles tantos impostores que já haviam passado se dizendo Messias, e agora mais um que se dizia Messias. Então aqui buscavam pegar Jesus em alguma palavra, tentavam encontrar uma forma para condenar Jesus. Chegaram em Jesus raposas velhas, signatários de Satanás, e vão questionar Jesus a partir do elogio, tentando inflar o ego do Senhor. Senhor, mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Olha que elogio. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Verdadeiramente, eles aqui conseguiram, mesmo com uma falsidade, mesmo sendo velhas raposas ali, conseguiram expressar de uma forma tão bonita quem Jesus era, a dignidade daquele homem Jesus, a dignidade daquela manifestação divina que assume a nossa condição humana, mas não se deixa corromper pelo pecado, nem pelas seduções do mundo, nem pelas tentações do demônio. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro. Sim, Jesus Cristo é a verdade. E sabemos que não dás preferência a ninguém. Sim, Jesus nunca fez acepção de pessoas. Sempre acolheu todos aqueles sedentos de eternidade, sedentos de Deus. Sempre acolheu todos aqueles que queriam de verdade se encontrar com a verdade e servir a essa verdade sem se deixar enganar pelas seduções do mundo, pelas mentiras que o mundo coloca. Sabemos que tu és verdadeiro, sabemos que tu não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas as aparências do homem. Sim, o que Jesus olhava era o coração. O que nosso Senhor olhava era a capacidade de responder com amor aos apelos de Deus. E terminam dizendo: mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Eles sabiam, eles viam, eles enxergavam tudo aquilo, mas na falsidade. E questionam a Jesus: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? É lícito ou não é lícito? É correto ou não é correto? Só que aqui é interessante, porque eles tentaram encurralar Jesus. Vejam bem, se Jesus aqui dissesse que não era lícito, eles diziam: olha que ele está colocando o povo contra o Império Romano. Porque o povo judeu, na sua própria natureza, não aceitavam de modo algum endeusar o imperador. Não aceitavam de modo algum ter que pagar imposto na terra que eles viviam, que estava sendo dominada por Roma, mas a terra que Deus tinha dado. Observem que eles vivem ali na terra que Deus prometeu a Moisés. E como agora pagar o imposto do grande dom que Deus deu? Nunca aceitaram. Então, se ele disser:
não paguem, ele está colocando o Império Romano contra nós, vamos prendê-lo. Se ele disser, pague, esse homem aqui não pode ser Deus, não pode ser o Messias, é um impostor. E tentaram assim encurralar nosso Senhor. Só que nosso Senhor, percebendo a hipocrisia dele, a falsidade, a máscara que eles tinham, a hipos, vendo que eram falsos, que eram homens de coração frio, de coração duro, que nada entendiam de eternidade, que nada entendia de abertura do coração, Jesus vai dizer, por que me tentais? Qual a razão pela qual vocês estão me tentando? Qual é a razão pela qual vocês me tentam? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Me traga uma moeda. Vejam essa moeda aqui. De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? E eles responderam, de César. Sim, a moeda tinha acunhada nela a figura de César, que ainda era chamado de Pontífice Máximo. Ou seja, o romano enxergava em César uma grande divindade. Ele, César, era tido como um Deus. E nosso Senhor, ao olhar aquilo ali, vai dizer, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, é lícito sim pagar o imposto, não é errado pagar o imposto. O imposto é para a administração do bem comum, é para o bem de todos. Deve sim se pagar o imposto, mas o que não se pode fazer é endeusar um homem. Não se pode endeusar um homem que não é Deus. Isso é idolatria. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, César não é Deus. Minha gente, isso hoje em dia é uma coisa muito atual. Como nós vemos nos dias de hoje, tantas pessoas que estão endeusando certas ideologias, endeusando certos artistas, endeusando certos políticos, tantos e tantos, perdem tanto tempo defendendo essa gente corrompida e depravada e muitas vezes esquecem de defender, de amar, de gastar o precioso tempo servindo a Deus. Com que facilidade nós vemos os nossos jovens imitando artistas que nada mais são do que homens mortais e tão poucos imitando a Cristo. Como nós vemos de uma forma tão plena, tantas pessoas endeusando certos homens, certos políticos no mundo todo. Na China é um grande problema que se endeusa lá o imperador, o ditador, como Deus, onde até nas igrejas agora estão obrigados os sacerdotes a catequizar o povo no comunismo e serem provados e fazerem provas para ver se estão em harmonia com a doutrina comunista. E nós vemos isso, uma coisa muito crescente no mundo hoje. É importante que nós entendamos e compreendamos que não podemos, pelo amor de Deus, endeusar ninguém. No nosso caso, nós cristãos católicos servimos a Cristo, Ele é Deus, Ele é nosso Rei, a Ele nós endeusamos, a Ele nós gastamos o nosso tempo, a Ele nós de verdade nos dedicamos. A Ele sim,
nós entregamos a nossa vida. Ele sim não tem defeito, Ele sim é belo, como nos dizia o quarto domingo da Páscoa: eu sou o bom pastor, o belo, o perfeito, o santo pastor. Ele sim deve receber toda a nossa glória, todo o nosso cansaço em buscar fazer com que Ele seja amado e seja conhecido. É preciso que nós entendamos aqui que não podemos de modo algum idolatrar nada nem ninguém. O que nós devemos é ter o nosso coração, um coração verdadeiramente adorador, que enxergando em Jesus, porque de verdade Ele o é, abrirmos cada vez mais ao nosso coração, abrirmos cada vez mais o nosso coração para amá-lo, para servi-lo, para dedicá-lo, para dedicar a Ele toda a nossa força, todo o nosso dia, fazendo jus àquela oração tão bonita e tão santa que os judeus rezavam e até hoje ainda rezam, e que logo logo vai chegar na nossa liturgia, né? Amarás o Senhor teu Deus, se eu não me engano, e no próximo domingo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Sim, esse sim, nós devemos depositar a nossa força e a nossa esperança. Os impostos, os políticos, esses nós devemos respeitar pela posição que ocupam em nos guiar, em nos governar, mas nunca, de modo algum, tê-los como homens que não erram, nunca tê-los como ídolos, de modo algum. É importante que nós façamos justiça, primeiro a nós mesmos. Eu fui feito para adorar, eu fui feito para servir ao Senhor de todo o meu coração. Embora possa ter acontecido que em alguns momentos eu me tenha transviado, mas é importante que eu todos os dias tenha consciência que fui feito para servir a Deus, que fui feito para amar a Deus de todo o meu coração. E aqui o texto santo termina com eles dizendo assim: eles ficaram admirados com Jesus. Por quê? Porque eles viram ali a justiça personificada, porque eles viram ali a sabedoria encarnada, porque eles conseguiram ver naquele homem, naquele momento, uma sabedoria que fugia aos olhos da capacidade humana. Alguém que vivia em harmonia, que o pecado não destruiu, que o pecado não desarmonizou, que o pecado não bagunçou. Agora vejam bem, na primeira leitura de hoje, nós vemos de uma forma tão santa e tão bonita São Pedro. São Pedro a nos mostrar, a nos dizer de onde nós viemos, para onde nós iremos. Viemos do céu. E o que esperamos e desejamos, esses novos céus e essas novas terras. E uma nova terra, ou seja, o momento da recriação. Esperai com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são os novos céus e a nova terra, onde habitará a justiça. Quem é essa justiça? É o Senhor. E, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Vejam o que nós temos que viver, como nós temos que viver, numa vida pura, numa vida sem mancha e numa vida em paz.
com a consciência de quem nós servimos, com a consciência de que tem um Deus nos céus que nos olha, com a consciência que o Espírito Santo está a nos guiar. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, não podemos de modo algum viver neste mundo embriagados com as coisas que o mundo nos coloca, muitas vezes idolatrando tantas coisas, como se a nossa vida se resumisse aqui. A nossa vida não se resume aqui à terra. Estamos passando. Ontem eu era menino, depois era um rapagote, hoje já sou um homem, daqui uns dias serei um ancião. Estou passando. E é importante que em todas as fases da minha vida eu consiga transformar a minha vida em um canto de louvor a Deus, com as minhas atitudes, com o meu modo de pensar, com o meu modo de agir, vivendo na fé e na esperança de servir a Deus, que não é ilusão, mas que é real, que não me ilude, mas que me preenche, que não me engana, mas que me tira muitas vezes de mim mesmo, para fazer com que eu, encontrando forças na labuta e no sofrimento do dia a dia, possa amar a Deus sobre todas as coisas. É por isso que o salmista vai dizer assim: pode durar 70 anos nossas vidas, os mais fortes talvez cheguem a 80, a maior parte é ilusão e sofrimento. Passam depressa e também nós assim passamos. Essa é a vida do homem. Em meio às dificuldades e os sofrimentos, coloca Deus como centro. Em meio às dificuldades e às desesperanças, encontrar sempre a confiança de amar a Deus sem limites, de amar a Deus sem medida nenhuma, e descobrindo nesse amor a verdadeira felicidade. Isso é na tua família como esposo, isso é na tua família como mãe, isso é na tua família como filho, isso é na tua comunidade como um agente de pastoral, é na tua vizinhança sendo vista e olhada como uma mulher de bem, como uma boa mãe, como um bom pai, como um bom cristão, como um homem justo, como uma mulher temente a Deus, como um jovem que luta para construir a própria vida e os sonhos em Deus, como uma criança que na simplicidade dos seus dias encontra uma forma de tão bem amar a Deus, e amando a Deus, crescendo em graça e em estatura diante dele. Eu rogo, meus irmãos e minhas irmãs, ao Senhor dos céus e da terra, que nos faça todos os dias amá-lo sobre todas as coisas, e não permita que nós nos extraviemos do caminho, e não permita que nós possamos endeusar e idolatrar nada nem ninguém, mas devotar todo o nosso amor a Jesus Cristo, que nos céus está e reina glorioso, com o Pai e com o Espírito Santo, a nos guiar, a nos remeter a essa realidade dos novos céus e da nova terra que Ele há de recriar. Louvado seja nosso Senhor Jesus.